gemeu. A Ema gemeu, gente. Ó. A Ema gemeu e bicou o cara. Nosso clássico brasileiro. É isso aí, pessoal. A Ema gemeu. Tronco do Jurema. Vamos lá? Então, pessoal, não tinha como não começar com essa música. Faz tempo que eu não falo aqui, porque tô com a garganta melhorando ainda. Por isso eu não vou ficar gritando, que eu queria ficar gritando, falando. Mas queria tocar um pouquinho da Ema Gemeu em homenagem aos nossos animais antifascistas, né? Principalmente a Naja, a Ema principalmente. Que pena que não tinha veneno, né? Mas é isso. Salve os animais sentem. Animais não são coisas, eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. E acabei acumulando muitos temas que eu queria conversar com vocês, então vou buscar resumir. Que primeiro, eu fiquei muito mexida com esse tema do genocídio que tem voltado. Eu trabalhei ele bastante, vou ver se eu acho aqui, no livro sobre Feminicídio, Invisibilidade Mata, que foi organizado pelo Instituto Patricial Galvão, com apoio do Instituto Rosa Luxemburgo. A gente fez há alguns anos um livro sobre feminicídio com base em pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Eu foquei muito no feminicídio trans, no transfeminicídio, e já há alguns anos eu venho trabalhando na categoria do genocídio para pensar como a sociedade brasileira lida com a população trans, principalmente as travestis e mulheres trans. E eu entendo sim que envolve a categoria do genocídio. Inclusive, recomendo, procurem na internet feminicídio, hashtag invisibilidade mata. Quando a gente pensa em genocídio, isso voltou por causa das falas do ministro Gilmar Mendes, relativa à ação, na verdade, mais a forma como, né, particularmente o exército, né, na figura de algumas figuras, né, das Forças Armadas, não tem se pronunciado sobre ações, não tem participado de ações do governo Bolsonaro que a gente já tem falado. É uma crítica que ele trouxe, uma crítica que eu acho que é importante sim para a gente pensar, principalmente considerando na questão da Covid alguns dados. Tá? Vamos retomar, por exemplo, a situação da população indígena, que está sendo totalmente abandonada. A gente já tem falado muito sobre a questão das populações periféricas que não têm acesso ao auxílio emergencial. Dados muito importantes que a gente já tem sobre a população negra, que é a maioria da população periférica no Brasil, né? O Brasil é um país estruturalmente racista e que tem sido extremamente afetada. E um que eu tive acesso ontem, um estudo que é triste, chocante, de cada 10 gestantes e puéreis, né, que as gestantes e aquelas que estão dando à luz no Brasil, no mundo, de cada 10, 8 que estão morrendo por Covid são brasileiras, tá? Então, é um cenário realmente devastador, que a gente pode pensar assim na categoria do genocídio, não como muitos colocam, dentro de uma categoria muito estrita do sentido étnico. Eu gosto muito de lembrar que, por exemplo, o STF, o Supremo, no ano passado, em 2019, considerou, por exemplo, que a homofobia e a transfobia são equiparáveis ao racismo no Brasil, como já tinha considerado o antissemitismo como comparável ao racismo. Então, estamos falando da categoria étnica no sentido mais amplo, num sentido mais do social, e como existem ações, sim, no sentido da violação da vida e do extermínio de vida. A gente fala tanto do extermínio da juventude negra, né? Então, cabe sim nessas categorias, quando a gente está falando de genocídio, desse propósito de violação das vidas e direitos. Tá? Recomendo algumas leituras a respeito disso. Eu fui muito criticada, inclusive, anos atrás, quando eu trouxe essa categoria do genocídio para pensar o Brasil enquanto país que mais registra no mundo assassinatos de travestis e mulheres trans, de pessoas trans, ao mesmo tempo que é o que mais consome pornografia ligada à população trans. Então, quando se busca o que é sobre, né, produções sobre pessoas trans, não se busca o que pessoas trans têm escrito, pensado, falado, se busca os próprios corpos. Isso tem tudo a ver com objetificação. Bem, então, sobre isso, também é uma questão que surgiu do Tinder transfóbico, acho que tem uma ligação, e algo que ficou muito evidente para mim, pessoal. Eu já tinha, quem olhar o meu Twitter, há um mês atrás,
eu já tinha falado sobre uma propaganda do Tinder que eu considero que é rainbow washing. O que é rainbow washing? Eles colocaram um arco-íris para dizer que são a favor de LGBTs e apoiam, estão juntos. Isso é muito comum em várias empresas, né, na área do marketing. E só que não mudam suas formas de agir. Isso é muito comum em todos os campos da exotificação, que a gente inclusive pensa população negra, mulheres, por aí vai. Ainda é o nível do exótico, não de pensar que pessoas que não estão dentro do padrão hegemônico da empresa estão lá trabalhando e que elas pensam de fato, né, nessa população de maneira mais inclusiva. Então, para mim ficou evidente na propaganda, ela botou um arco-íris e colocou, disse que agora no Tinder, além da opção mulher e homem, haveria uma terceira opção. Aí que começa o erro. E eu tô sendo bem didática. Eles colocaram a opção mulher trans. O primeiro erro já é que mulher trans é mulher. Né? Então, quando diferenciam, por exemplo, eles estão categorizando e eles não colocam, no caso, que mulheres que ele está querendo se referir são mulheres cis que eles querem, cisgêneras, mulheres que não são trans, e homens, e até não colocaram nem opção homem trans. O ideal seria, já que eles queriam criar uma terceira categoria, seria de pessoas não binárias, né? Que não se quadram nem como homens nem como mulheres. Aí entraria todo mundo que não se reconhece como homem nem como mulher, dado que mulheres trans, obviamente, não precisa raciocinar muito, gente. Para um pouco para pensar. Mulheres trans se reconhecem como mulheres, né? Homens trans, que foram excluídos objetivamente, né, dessa propaganda, reconhecem como homens. Quando eu coloquei, eu cheguei até a ser atacado por algumas pessoas que leem muito rápido, achando que eu estava dizendo do aplicativo em si. Era uma propaganda do aplicativo que ele ia começar a utilizar essa plataforma em julho, agora em julho. Então eu tive que dizer para as pessoas para lerem, porque elas servem também muito de instrumento para essas empresas para manter essas políticas. Mas por que ele é transfóbico? Além disso, do óbvio. Gente, por trás, pensa, tem a lógica do apartheid, é isso que eu queria chegar. Né? E essa lógica do apartheid tem a ver com o próprio mercado dos corpos das pessoas que estão participando desses aplicativos. Não é uma questão só de Tinder, é de todos esses aplicativos. Veja só, eles estão demarcando uma coisa que nós já havíamos criticado enquanto feministas, enquanto pesquisadoras de gênero, de forma geral, no estudo de gênero, inclusive o pessoal que está trabalhando em masculinidades, quando você pega esses aplicativos, qual é o perfil de pessoas, particularmente quando eles categorizam mulheres, qual é o perfil de mulheres que eles querem. E aí tem as dimensões do racismo, tem as dimensões de classe, tem as dimensões dos estereótipos do ideário de mulher, né? Qual é a mulher que eles querem, né? E aí é muito pela objetificação, né, criada nessa idealização de mulher feita pela sexualização que se faz no ideário de homem, de masculinidade, que o homem deve desejar o homem heterossexual. E isso também se reproduz nos aplicativos, não só nos aplicativos que seriam aplicativos de relacionamento de forma geral, mas que acabam querendo se categorizar quanto aplicativos heteroafetivos, mas também nos especificamente heteroafetivos, nas questões de classe, de raça, quando você pega que entende e percebe que a maioria das pessoas que são excluídas não são negras, incluídas não são negras, né? A maioria são pessoas brancas, são pessoas dentro de um determinado perfil de classe, são as pessoas desejáveis na economia dos afetos. Então, mais do que, de novo, é o mesmo tema da solidão, que a gente fala muito de solidão da mulher negra, que vai implicar aí, no caso, a gente está falando de solidão da mulher trans, que é quais são os corpos valorizáveis. No caso da população negra, quando se olha aquele que está consumindo esse objeto, esse corpo, quando ele já olha, ele já exclui, porque ele está vendo. Mas na população trans isso não é visível de imediato. Então é óbvio que é isso que o aplicativo quer. Ele quer categorizar para já excluir. E isso afeta violentamente pessoas trans. Isso é uma lógica de segregação. É importante que entendam o mecanismo por trás. É mais do que só uma questão transfóbica isolada do mundo. Isso é apartheid, é segregação. É uma ideia de que você pode diferenciar esse público para esse nicho de mercado. Como se a população trans não fosse a mesma população que a população em geral. É reproduzir segregação. Então é muito mais que só um chilique. É algo muito sério que a gente está falando aí e eu queria que vocês prestassem atenção. É isso, pessoal. Um beijo, que daqui a pouco a gente conversa mais.